Recebendo a Samela Antunes. Ela é terapeuta, palestrante e especialista em temperamentos. Com uma comunicação firme, direta e acolhedora, ela ajuda pessoas a saírem do piloto automático e a viverem com mais maturidade, consciência e intencionalidade, tanto nos relacionamentos quanto nas decisões do dia a dia. Fala um pouquinho mais de você, Samela. Você já me apresentou, né? Eu sou Samela Antunes, eu tenho 33 anos, sou casada com o Anthony. Ele é um americano apaixonado pelo Brasil e pelo português. E nós temos duas filhas lindas, duas menininhas pequenininhas de 3 e 2 anos. E hoje eu desenvolvo esse trabalho para compartilhar com outras pessoas exatamente aquilo que mudou e transformou a minha vida. Legal, legal. E aqui na sua apresentação, né, você diz que seu interesse pelo temperamento nasceu de uma experiência até pessoal e transformadora, né? E que desde então você se dedica a orientar e provocar essas reflexões profundas em quem busca o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sim, é uma história muito interessante, porque surgiu de um momento de alguns conflitos pessoais. Tudo começou quando eu estava ali terminando no último ano das minhas faculdades de engenharia elétrica e matemática. E eu estava assim num momento muito bom da minha vida. E aí eu conheci o meu esposo, que hoje é meu esposo, e na época a gente estava se conhecendo e ele me pediu em casamento. Eu aceitei. E para qualquer pessoa, né, ali na minha mente, viveram felizes para sempre. E não foi exatamente isso que aconteceu. Foi justamente ali onde iniciaram os conflitos. Muitas coisas que me deixavam confusas no nosso relacionamento, principalmente por causa do comportamento dele. Eu olhava para ele e eu falava assim: o que passa dentro da cabeça desse homem? Eu simplesmente não consigo entender o que passa na mente dele. E eu já tinha olhado naquela época, eu já tinha estudado muito sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, e não tinha uma informação que me ajudasse a entender a mente dele. E foi quando eu redescobri um assunto que eu já tinha aprendido lá com os meus 9 anos de idade, e eram os temperamentos. E quando eu olhei, eu falei: nossa, eu lembro que quando a gente identifica o temperamento da pessoa, é como se a gente tivesse descoberto ali o manual de instrução dela. E tudo que eu preciso nesse momento é o manual de instrução da cabeça do meu noivo na época. Então eu mergulhei nesse conteúdo, eu realmente entrei nesse universo porque eu queria entender a mente dele. Eu queria fazer o nosso relacionamento acontecer. Porque nós tínhamos muito amor, nós tínhamos o desejo de continuar juntos, de formar a nossa família, mas eram coisas que me deixavam muito aflitas. Eu não conseguia simplesmente entender o porquê ele agia, porque ele agia de uma forma muito diferente do que eu, do que eu e do que eu conhecia das outras pessoas. E quando eu mergulhei nesse universo dos temperamentos, foi que eu consegui entendê-lo, sobre o temperamento dele, sobre o meu temperamento, e assim a gente conseguiu encontrar o equilíbrio. Claro que não foi um passe de mágicas, que foi algo que estalou os dedos e tudo fez o nosso relacionamento andar, mas me trouxe paz para entender que a forma como ele agia não era proposital, não era para me deixar irritado ou para me fazer mal. Ele só estava tendo as tendências do temperamento dele e eu as minhas. Então, quando eu tive paz para continuar esse relacionamento, foi que tudo mudou, que as coisas se transformaram, porque hoje, pensando bem, eu não sei que se eu não tivesse conhecido esse conhecimento, essa ferramenta simples, mas tão útil, se realmente a gente teria casado e formado a nossa família. Porque aquilo me deixava com muitos conflitos, traziam muitos atritos para o nosso relacionamento. E hoje a gente vive um relacionamento leve, feliz, com os atritos minimizados assim ao máximo. Então, quando eu tive todos esses resultados na minha vida, eu falei: eu preciso compartilhar com o maior número de pessoas esse conhecimento. Então, por isso que eu iniciei o meu trabalho com os temperamentos. Ah, legal, legal. Peraí, só deixa. Deu uma travadinha ali. Não sei se foi internet.
Ah, tá. Não, eu entendi o que aconteceu. Tá, beleza. Não cortou a resposta, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. Não, engraçado, legal. Você falando isso, eu posso me confundir um pouquinho, porque isso não seria personalidade? Ou tem alguma diferença entre temperamento e personalidade? É a mesma coisa? Isso, tem muitas pessoas que confundem realmente, mas quando eu trabalho com os temperamentos e eu inicio esse conceito, eu deixo bem claro para as pessoas, eu gosto de limpar o caminho, né? Porque eu quero uma trajetória tranquila e para a gente alcançar o objetivo de identificar o temperamento e de usar essa ferramenta da maneira correta. Então, existe sim a diferença entre temperamento e personalidade. Não, elas não são as mesmas coisas. Por quê? Eu gosto de explicar essa diferença dizendo que os temperamentos é como se fosse o solo, a nossa estrutura mineral, é a nossa base, é a base, é o filtro da nossa psique. Então, ali está o nosso temperamento. E a nossa personalidade é como se fosse a estrutura vegetal que vai sair desse solo. É como se fosse uma Uhum. árvore que ela cresce, desenvolve e dá frutos. E pelos frutos, a gente vai identificar se aquela árvore é madura ou não. Então, a nossa personalidade é o que vai florescer, é o que vai realmente importar no final das contas. Claro que o temperamento, ele gera tendências de comportamento nessa árvore, na nossa personalidade. Por quê? Porque essa árvore tem a raiz no solo do nosso temperamento. Mas o que realmente determina o nosso comportamento é a nossa personalidade. Então, o temperamento ele gera tendências de comportamento e a nossa personalidade vai entender se realmente é para eu agir daquela forma ou não. Se aquelas tendências do meu temperamento são as melhores para eu me comportar diante de uma situação. Então, existe sim essa diferença entre temperamento e personalidade. Então, se a Ah, gente tivesse que definir os temperamentos, eu poderia dizer que os temperamentos são o conjunto de tendências comportamentais que todo indivíduo tem desde que nasceu, desde o seu nascimento. Então, a gente nasce com um temperamento e a gente morre com esse mesmo temperamento. E é esse uhum. temperamento que molda a forma como sentimos, como reagimos ao mundo e nos relacionamos com as pessoas. Legal. Então quer dizer que eu entendendo esse meu temperamento, entendendo como isso afeta as minhas decisões, eu consigo, inclusive, mudar minha vida, não é isso? Sim, com certeza. Por quê? Eu gosto de dizer que o temperamento pode ser entendido como a lente dos óculos pelos quais nós enxergamos o mundo. Então, quando eu sei a lente que eu já estou aqui, né, predisposta de ver o mundo de uma maneira mais expansiva ou de uma maneira mais contraída, de uma maneira mais dura ou flexível, eu já sei como eu vou, a probabilidade de eu me comportar diante da vida e das situações, eu posso me antecipar, eu já posso me preparar emocionalmente para uma determinada Uhum. situação e, principalmente, entender como o outro está enxergando aquela situação, como ele está absorvendo. Porque existe uma mesma situação, mas cada um vai enxergar com os óculos do seu próprio temperamento. Claro que existem outras lentes adicionadas ao longo dos anos na nossa vida, mas essa é a mais inata. Nós nascemos com ela. Então, quando eu identifico quais são as lentes dos meus óculos, como eu enxergo o mundo, e o outro enxerga o mundo, enxerga uma determinada situação, aquilo traz clareza. A gente consegue viver com clareza, intencionalidade e mais leveza. Engraçado você falando assim, tendo essa alusão do óculos. A gente começa a entender mais ou menos, por exemplo, nossos relacionamentos interpessoais nos negócios, em família. É, mas assim, né, usando essa mesma alusão, existe uma forma de eu trocar essa lente desse óculos ou eu vou ou estou preso a esse óculos o resto da vida? Sim,
Nós nascemos com um temperamento, como eu já comentei, e a gente morre com esse temperamento. Então, não tem como trocar. Existem algumas pessoas que dizem que a gente tem mais de um, algumas outras abordagens, mas a abordagem que eu trabalho, ela tem essa linha. Nós temos um temperamento e ele não muda ao longo da vida. Mas isso não quer dizer que nós estamos presos. A árvore, ela não necessariamente ela está presa ao solo. Na verdade, esse preso poderia ser observado com aquilo que dá estrutura, firmeza, aquilo que não vai fazer ela tombar, aquilo que já vai dar uma pré-estabilidade para ela. Então, assim a gente pode entender o nosso temperamento. Não olhar como um algoz ou algo que está nos prendendo, nos limitando. Não, não é por esse olhar que a gente entende os temperamentos. Mas eu tenho essas tendências, só que eu, com a minha personalidade, eu tenho a autonomia de agir dessa forma ou não. Então, não é uma prisão, é uma estrutura, é um solo, é uma base para a gente caminhar, continuar vivendo a nossa vida a partir de algo. Ah, legal, legal. Eu gostaria, assim, de tentar imaginar uma das coisas que a gente vê, né, quando a gente entende algum assunto, é se a gente conseguir colocar isso em prática. Você conseguiria me exemplificar, ou seja, dar como isso pode efetivamente mudar, um exemplo prático dessa importância, né, de entender o temperamento e como isso a gente pode ver na prática isso? Sim, com certeza. Eu posso trazer um exemplo aqui justamente do meu relacionamento que eu comentei no início, que foi o que me despertou para conhecer essa ferramenta. Eu sou do temperamento colérico. Então, o temperamento colérico, ele é expansivo, ele é comparado, ele é associado ao fogo. Então, ele é expansivo, ele está sempre em movimento e ele se desenvolve bem com pressão. O colérico trabalha bem sobre pressão. Já o melancólico, ele é contraído, ele segue esse princípio da contração, completamente diferente do colérico, né? O colérico expande e o melancólico contrai. E isso era um dos principais pontos de atrito no meu relacionamento com o meu noivo na época. Por quê? Eu agia com ele esperando um retorno colérico, achando que se eu expandisse e o pressionasse, se ele fosse pressionado, ele me daria respostas, ele me daria comportamentos parecidos, análogos ao meu. Só que era completamente ao contrário. Por quê? Ele é melancólico, então ele se contraía. Eu pressionava, ele se contraía e não me dava uma resposta, não me dava um retorno que eu esperava, e aquilo dali me deixava mais frustrada e eu pressionava, então era um ciclo sem fim. Eu pressionando, ele se contraindo e eu ficando frustrada. E quando eu consegui entender que ele precisa de mais tempo, ele não é colérico, ele não precisa, ele não expande, ele contrai. Ele precisa interiorizar a informação, a pergunta que eu trouxe. Ele precisa estruturar internamente para depois me devolver, para depois ter uma reação externa. Então, quando eu passei a entender essas predisposições do temperamento, essas tendências do comportamento melancólico, eu comecei a entendê-lo, a não esperar tanto essa rapidez, a não pressioná-lo. E da mesma forma ele sabe que eu preciso de um pouco mais de agilidade nas respostas da vida. Então ele passou a também me devolver isso. Então foi aí que nós conseguimos encontrar o equilíbrio. Assim a gente pode também observar o temperamento fleumático ou sanguíneo e encontrar esses pontos de diferenças e também de similaridades entre eles. Legal, legal. E como esses temperamentos podem influenciar relacionamentos amorosos, por exemplo? Sim, foi como eu tinha comentado. O outro, ele já tem uma predisposição de enxergar o comportamento. Então, como eu gostaria de ser amado, é como eu vou amar, é como eu vou reagir, é como eu vou fazer algo. Só que o outro tem o seu próprio temperamento e ele tem a sua própria forma de ver
a ver o mundo, foi como eu comentei, as lentes. Então, cada situação, cada temperamento vai enxergar de uma forma diferente. E mesmo que as pessoas, dentro do relacionamento, elas tenham o mesmo temperamento, elas precisam observar esses pontos. Não é porque eu sou uma colérica, eu vou casar com um colérico e está tudo resolvido. Não. Porque entre dois coléricos, já que eles são tão expansivos, provavelmente eles vão ter que, em algum momento, encontrar a contração. Senão vai ser sempre briga, confusão, os dois querendo expandir, os dois querendo falar ao mesmo tempo, um pressionando o outro. Então, não é necessariamente porque é do mesmo temperamento que a harmonia do relacionamento está garantida. Não é isso. É Uhum. sempre entendendo a necessidade do outro, a nossa necessidade. Então, eu já sabendo as lentes que o outro está enxergando aquela situação e as lentes que eu estou enxergando, a gente consegue trabalhar melhor dentro do relacionamento. Legal. E você consegue me identificar quais são esses tipos de temperamento e algumas particularidades de cada um? Sim. São 4 temperamentos, como eu falei, comentei com vocês já. Eu tenho temperamento colérico e ele é associado ao fogo. Então, ele é expansivo e ele é seco. Eu tenho o melancólico, que ele é associado à terra. Então, ele contrai porque é frio e também é seco, rígido. Temos o fleumático, que ele é associado à água. Então, ele é úmido e flexível. E temos o sanguíneo, que é o quarto temperamento, que ele é associado ao ar. Então, ele expande e envolve. Então, a partir dessas características que a gente consegue observar fazendo a associação com os elementos da natureza, a gente consegue absorver bastante informações. Como eu Uhum. comentei, o colérico é como se fosse o fogo. Então, a tendência dele é expandir e queimar, iluminar, trazer luz para o ambiente. Já o melancólico, ele já tem umas tendências mais de contração, precisa um pouco mais de estrutura, ele busca a estabilidade na vida, nos relacionamentos, no trabalho. Então, essa é uma busca constante do melancólico. O fleumático, ele é associado à água. Então, ele é flexível, só que ele tende a permanecer em repouso, parado. Então, a pessoa do temperamento fleumático, ela precisa justamente buscar esse movimento de uma forma externa, porque se depender só do temperamento dele, ele vai querer ficar paradinho ali e não se movimentar. E o sanguíneo, ele é ar. Ele é movimento, ele é flexível, ele tá ali, ele tá aqui. É aquela pessoa que realmente chega e parece que trouxe luz, cor, brilho para o ambiente. E normalmente o sanguíneo chega e traz vento, traz brisa, traz movimento aonde ele está. Ah, legal. E como eu consigo identificar em mim, como eu consigo identificar esses temperamentos? Existe alguma forma que é fácil de fazer, enfim, alguma terapia, alguma coisa? Como é que a gente consegue se ver nesses temperamentos? Então, para identificar o nosso temperamento, eu gosto, como eu indico, primeiro passo, o autoconhecimento. Então, você precisa passar a se observar, a saber como você normalmente se comporta ou como você gostaria de se comportar diante da vida. E entender o estudo dos 4 temperamentos. Existem alguns testes rápidos assim na internet que você consegue identificar, mas eu não sou totalmente a favor, porque às vezes eles mais atrapalham do que ajudam, porque são algumas Uhum. perguntas muito superficiais que podem confundir a pessoa. Eu gosto mesmo que a pessoa entenda o que são os temperamentos, as bases de cada temperamento, e aí ela vai olhar para si, vai olhar para aquelas bases do temperamento, as características estruturais e vai falar: então, eu sou quente, sou expansiva, sou quente e sou seca. Eu sou colérica. Ou eu sou úmida e sou frio, tenho essa contração, então eu sou fleumático. Então é dessa forma mesmo que eu acho que é mais útil. É uma ferramenta que você consegue utilizar da melhor maneira essa ferramenta. Se conhecendo
e olhando para os temperamentos. Pô, legal. É bom saber que tem formas, né, de a gente entender como isso funciona, mas me diz se, como você consegue ajudar essas pessoas a entender isso e como que elas fazem para poder te seguir, te acompanhar. Tem o seu arroba aqui do Instagram, mas tem outras formas, tem um site, tem um contato, me diz aí. Claro. Então, o meu trabalho é justamente esse: ajudar a pessoa a identificar o próprio temperamento dela como uma forma de autoconhecimento e que deve levar ao amadurecimento da personalidade. Então, todo esse trabalho, todas essas informações e esses conteúdos eu compartilho tanto no meu Instagram quanto no meu canal no YouTube, e ambos são @samela.antunes. Então lá eu compartilho sobre cada temperamento, onde ele se encaixa na maternidade, na paternidade, as variações de cada temperamento e como a gente pode utilizar essa ferramenta de uma maneira prática na nossa própria vida. Então, se você ficou aí curioso, querendo saber mais qual deve ser o meu temperamento, será que realmente funciona? Será que dá para entender? Será que realmente é o manual de instrução que a gente recebe quando identifica o temperamento? Então, eu convido você a me seguir, acompanhar e a gente desenvolver mais esse tema lá no meu Instagram e no YouTube também. Samela.antunes. Legal, Samela. Desde já agradeço a sua participação. Espero que esse conteúdo, essas informações, né, possam levar a outras pessoas a se entenderem melhor, entenderem seus temperamentos e, inclusive, melhorar, né, ao entender, acabar melhorando, né, o seu relacionamento com as pessoas. Muito obrigado, Samela. Quer deixar algum recado, alguma mensagem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando essa informação que transformou a minha vida, que mudou a minha forma de ver o mundo, de ver as relações, de ver as minhas relações interpessoais, que me ajudou a entender como as outras pessoas se comportavam comigo. Então me trouxe autoconhecimento, paz, tranquilidade, me fez parar de lutar contra mim mesma, de lutar contra aquilo que há dentro de mim, e eu tenho certeza absoluta que esse conhecimento também pode te ajudar, assim como me ajudou. Legal, obrigado.